E eu gostaria de saber qual a sua opinião a respeito do advento, com o advento da internet, o crescimento da internet, se o evangelismo orgânico, aquele de rua, que a gente fazia ao ar livre, se ele tem se tornado obsoleto, ou se é relevante a gente também considerar que a gente pode evangelizar pela internet. Qual a importância de cada um, se houver uma possibilidade de pontuar a importância de cada, tanto o orgânico quanto o da internet, se um substitui o outro, o que a gente pode acrescentar sobre essa questão? É uma boa pergunta. Eu acho que todo evangelismo é válido. Quando você fala do amor de Deus e você prega o evangelho, seja de forma pessoal, orgânica, presencial ou pela internet, sempre é válido. Mas o mesmo problema que acontece organicamente e acontece na internet é que o evangelismo por palavra, ele está ficando desacreditado. A população hoje, ela não leva muito a sério um evangelho teórico, seja pela internet ou seja orgânico, né? Então, a população hoje, ela está cansada de ouvir um Jesus que quem fala dele não o conhece, não vive esse evangelho. Nós estamos vivendo um tempo em que aquele que prega o evangelho, ele precisa mostrar o evangelho. Então, a grande crise que eu vejo hoje, tanto organicamente quanto através da internet, é que a pessoa que está falando, seja pela web ou seja pessoalmente, muitas vezes ela fala de alguém que ele não conhece. Então, eu acredito no evangelismo por testemunho. Quer dizer, quando você fala da tua experiência com Jesus e não somente um evangelismo pré-fabricado. Então, em outras palavras, quando você fala, Jesus te ama, as palavras, elas quando não são acompanhadas de vida, elas são palavras como letra, como um livro qualquer. Mas quando a palavra é acompanhada de um testemunho, ela se torna uma palavra viva, rema. E a palavra viva, ela é que transforma. Então, a palavra que transforma o pecador, que convence, é a palavra que sai da boca de alguém que tem um testemunho de transformação. E se a pessoa não tem um testemunho de transformação, ela precisa se converter. Então, eu acredito que a crise do evangelho hoje, do evangelismo hoje, está em a igreja entrar no modus operandi, onde ou eu tenho um testemunho para contar, ou então eu calo minha boca. Porque existe muita besteira sendo falada na internet, e muita besteira sendo falado também organicamente. Porque o que caracteriza uma palavra de peso, uma palavra de autoridade, uma palavra rema de transformação, é uma experiência viva, real, daquilo que você está falando. Então, se eu vou pregar a alguém que está com um casamento em crise, eu preciso ter Jesus dentro do meu casamento. Eu preciso ter uma experiência da atuação de Jesus dentro do meu casamento. Porque se eu não tivesse testemunho, não tem como eu falar uma coisa que vai gerar transformação. Se eu estou pregando o evangelho para alguém que está em crise financeira, eu preciso ter o testemunho da atuação de Deus na minha vida financeira. Se eu vou falar que Jesus transforma o caráter de alguém, quer dizer, liberta o cativo, eu preciso ter um testemunho de libertação. Então, uma coisa é eu falar que Jesus veio salvar, que Jesus ama, que Jesus é Salvador. Outra coisa é eu falar, eu vou te contar a minha história, como Jesus me transformou, como que Ele é presente no meu casamento, no meu trabalho, nas minhas finanças, na minha vida, nos meus relacionamentos. E aí sim a pessoa tem uma opção real de uma escolha, porque ela está vendo a vida de Cristo na sua integridade através do testemunho de uma pessoa. Então, só para fechar a tua pergunta, não importa se é na web ou se é presencial. O que importa é que quem esteja falando tenha autoridade nas suas palavras, né? Tem uma frase que diz, né? Pregue o evangelho, se for preciso, fale. É muito sobre isso, né? Se a gente tiver um testemunho, a gente já é um evangelho, né? Já é um evangelismo ambulante, uma carta que está sendo lida pelas pessoas. Cartas vivas. Essa é uma das vantagens de nós termos a tecnologia. Exato. É uma grande vantagem, porque Mateus 24
ele é claro quando ele diz que o evangelho é de ser pregado a todas as nações, vírgula, e então virá o fim. Então, a gente sabe, então, baseado nesse texto também, que a volta de Jesus está condicionada também ao que o evangelho chegue ao máximo de pessoas possíveis, se possível a todos. Então, qual é o meio melhor hoje em dia do que através da internet? Não é? Eu não consigo hoje chegar à Coreia do Norte. Não consigo, a gente não vai conseguir chegar na Coreia do Norte. A janela 10x40 é um desafio quase que intransponível, mas através da internet se torna um pouco menos difícil disso vir a acontecer. Mas evidentemente, né, nada substitui o tete-a-tete, nada substitui o contato próximo, nada substitui o relacionamento. Essa sempre será a maior forma de evangelização, evidentemente com a nossa vida sendo a maior pregação que nós possuímos.